Vereadores, eu acho que essa semana a gente viu uma notícia escrita pelo Ministério Público de Santa Catarina, especificamente aqui de São José, de que acho que a Câmara de São José deveria fazer uma nota de repúdio em relação ao posicionamento do Ministério Público quanto às emendas que foram discutidas nessa casa, as emendas que foram aprovadas nessa casa, emendas que foram rejeitadas nessa casa, porque pelo que quer recomendar ao Ministério Público, a Câmara não pode apresentar emendas a um projeto igual ao do plano diretor. A gente está aqui para dizer se somos favoráveis ou contrários sem poder fazer nenhuma modificação. E isso é um absurdo da questão que envolve democracia e o respeito aos poderes. Existe o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. E o poder legislativo, ele existe as comissões. As comissões que têm os seus presidentes, os seus membros, que fazem os pareceres dos projetos que chegam a essa casa, seja do Poder Executivo ou mesmo projetos que são dessa própria casa. E daí o Ministério Público vem recomendar que o Poder Executivo vete todas as emendas da Câmara de Vereadores de São José, um completo desrespeito a cada um de vocês. A gente já teve em outros momentos, as recomendações do Ministério Público, que foram acatadas pela Prefeitura Municipal de São José e que não deveriam ser acatadas. Então eu espero que o Poder Executivo, que a Prefeitura e o senhor Prefeito não acate a recomendação. Aliás, é só uma recomendação, uma simples recomendação do Ministério Público que diz que essa casa não pode fazer emendas ao projeto do plano diretor. Daqui a pouco, volto a frisar, mas vale fechar a Câmara, fecha a Câmara, deixa que o município seja administrado pela Prefeitura e pelo Ministério Público de São José. Eu queria saber se os promotores estão nas ruas, nas comunidades, nos bairros, conversando com as pessoas, para saber o que precisa aqui para São José. Porque nós estamos lá. E a gente sabe, quando a gente faz uma emenda, a gente sabe porque a gente conversou. Seja qualquer que seja a emenda, a gente está aqui e, segundo o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica e a Constituição Federal, a gente pode apresentar emendas. E não pode ser mais uma vez o Ministério Público recomendando à Prefeitura que derrube as aprovadas por esta casa, mais uma vez nesse absurdo constitucional e que a Prefeitura venha acatar. Então eu espero, o prefeito foi vereador aqui por 10 mandatos. Ele conhece como ninguém esse regimento, a lei orgânica, por muitas vezes participou de debates aqui, inclusive no plano diretor de 85, que também teve emendas dessa Casa Legislativa. Durante todo esse decorrer da história de São José, nós tivemos várias emendas ao plano diretor, que era de 85, que foi aprovado por essa Casa, e muitas vezes, quando subiram algum patamar de prédio, ou quando ampliaram uma área verde, sempre foi feito assim, o prefeito sabe disso e não pode acatar o que o Ministério Público está recomendando, porque é absurdo. Não é o Ministério Público que legisla. É a Câmara Municipal de Vereadores de São José, os vereadores e as vereadoras. Então isso é inadmissível. Inadmissível. A gente não está aqui para discutir se acha que deve passar as emendas, se acha que deve ser vetado. A gente está aqui para discutir o seguinte: essa Câmara é um dos poderes constitucionais e tem que ser respeitado. Não pode, mais uma vez, e eu nesses 2 mandatos, eu já vi algumas vezes o Ministério Público querer recomendar determinadas coisas que fez o Poder Executivo encaminhar para cá e a Câmara ter que acatar. E isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para essa Casa Legislativa. A gente sim tem que fazer um documento, porque não é o Ministério Público que discute as emendas aqui. Não é porque o Ministério Público veio numa audiência pública ou veio em 2 audiências públicas que pode dizer que as emendas estavam todas inconstitucionais. Eu quero dizer que a maioria das emendas que eu fiz, vereador Kislan, foram derrubadas. E isso é a democracia.
Eu posso vir aqui, eu posso argumentar, eu posso bater os pés, mas se foi derrubado democraticamente pelo voto, eu tenho que acatar. E assim tem que ser as emendas que foram aprovadas. Se o Poder Executivo é contrário à emenda de vocês, colegas vereadores, e ele vetar, ele não pode vir com a desculpa que está vetando porque o Ministério Público quer que seja vetado. Ele está vetando porque ele quer vetar. Porque é muito fácil receber uma recomendação do Ministério Público de que tem que vetar, para depois falar aqui dentro da casa que, ó, eu estou vetando porque o Ministério Público mandou. Ou vou fechar a Universidade de São José porque o Ministério Público fechou, mandou fechar. Essa desculpa a gente não pode aceitar. E volto a frisar, o senhor prefeito conhece muito bem aqui e ele é o cara que mais tem que respeitar o Poder Legislativo. Porque ele sabe que ele sempre foi respeitado. E quando ele não era respeitado, ele subia aqui na tribuna com toda a razão para falar isso para a prefeitura. Porque a prefeitura é um poder. O legislativo é um outro poder, e o judiciário é um outro poder, que analisa outro tipo de coisa. Então a gente não pode admitir mais uma vez que o Ministério Público de São José queira interferir naquilo que a gente decide aqui. E isso é muito grave. É muito grave. Porque nós somos 19 vereadores que fomos escolhidos pela população. E nós somos, sim, legítimos representantes do povo de São José. Se tem pessoas que foram escolhidas para representar, para fiscalizar e para fazer as leis, as suas análises ou criar novas leis, somos nós. Somos nós. E aqui nós temos o direito para fazer os embates, as discussões, derrubar, aprovar. E não pode ser Ministério Público que tem que dizer o seguinte, são inconstitucionais aquelas emendas. Então, se a Prefeitura encaminhar os vetos, como está dizendo o Ministério Público, saibam vocês que é o prefeito que está dizendo que está vetando, não é o Ministério Público. E não venham com essas desculpas. Porque a gente já teve um retrocesso social muito grande, vocês sabem disso e eu sei que vocês concordam comigo, em relação ao fechamento da USJ. Porque daí coloca essa casa nas cordas, dizendo que eu sou obrigado a vetar por causa do Ministério Público. Isso é muito ruim. Muito ruim, porque não é o papel do Ministério Público. E digo mais, quando eles divulgam a lei nas suas redes sociais, a população, e eu recebi várias mensagens de pessoas que queriam que tivesse feito as emendas, mas a população, quando lê a matéria do Ministério Público, acaba achando que a Câmara fez tudo errado, tá? Porque eu recebi mensagens de pessoas que eram, inclusive, a favor das emendas que nós propomos, mas quando vê o Ministério Público falando, não, a Câmara fez errado. O que ela apresentou lá é tudo inconstitucional. Os pareceres que tiveram na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Obras, foram mal feitos. É isso que o Ministério Público está passando para a população. E isso a gente tem que repudiar. Tem que repudiar, porque o Poder Legislativo é um dos poderes e a gente sim pode fazer as emendas. Porque se não for para fazer as emendas, fecha. Fecha o Poder Legislativo, não faz mais eleição. Porque parece que é isso que o Ministério Público quer. Obrigado.